Gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias na carta de Tiago, logo ali no final do Novo Testamento, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 8. Carta de Tiago, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 8. O texto diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão. Saudações. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhe falte nada. Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai amado, Senhor nosso Deus, nós queremos Te louvar, Pai, Te agradecer, Te bendizer, porque nós temos o Senhor como nosso Deus, nós temos o Senhor como nosso Pai. Obrigado, Deus, por estarmos aqui, diante do Senhor, Deus, para ouvir a Tua palavra, Deus. Deus, assim como essa palavra falou comigo, Deus, que ela fale com cada um dos meus irmãos, com cada um daqueles que nos escuta, Deus. Porque a palavra do Senhor, ela é viva, Deus. A palavra do Senhor é eficaz. A palavra do Senhor tem poder para transformar as nossas vidas, Pai. E nós cremos nela. Nós cremos no Senhor, que é um Deus vivo. Nós cremos no Senhor, que é um Deus que intervém. Nós cremos no Senhor, que é um Deus que tem tudo sob o seu domínio e seu governo. E por isso nós pedimos, Deus, fala conosco, Deus, nesta manhã, no nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de ler mais uma vez, mas em outra versão, na NTLH, para reforçar o texto e começar a ajudar no nosso entendimento. Diz assim: Eu, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, envio saudações a todo o povo de Deus espalhado pelo mundo inteiro. Seria esses da dispersão ou diáspora. Meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições, pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Que essa perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, e Ele a dará, porque Ele é generoso e dá com bondade a todos. Peçam, porém, com fé, e não duvidem de modo nenhum, pois quem duvida é como as ondas do mar, que o vento leva de um lado para o outro. Quem é assim, não pense que vai receber alguma coisa do Senhor, pois não tem firmeza e nunca sabe o que deve fazer. Amém? No livro de Atos, ali no capítulo 11, o texto nos diz que por conta do martírio de Estevão, por conta da morte de Estevão, vários judeus, vários cristãos judeus, eles começaram a ser perseguidos. E por conta disso eles foram levados para Chipre, para Fenícia, para Antioquia. Quando nós lemos a Bíblia em toda a sua totalidade, nós vemos esses movimentos do povo de Israel sair ali da sua terra e ser levados para outras terras, seja por perseguições como essa ou como perseguições romanas, seja através de deportações, que a Bíblia nos fala, da deportação assíria, da deportação babilônia. Ao escrever, Tiago, então, ele está dirigindo essa carta pensando nesses judeus, nesses cristãos,
que deixaram ali sua terra, que foram espalhados por todo o Império Romano, que haviam sido dispersados. Por isso, aqueles da dispersão, eles foram dispersados ali de Israel, de Jerusalém. Então, o que a gente precisa saber, como pano de fundo, quando nós lemos essa carta, é que Tiago estava escrevendo para pessoas que eram cristãs, que já tinham um mínimo conhecimento da palavra de Deus. Eles já conheciam um pouco a Bíblia. Eles já conheciam os ensinos cristãos fundamentais. Eles tinham noção daquilo que o Senhor já havia falado. Eles tinham noção da Torá, do Pentateuco, conheciam a Jesus. O fato é que o problema deles não era não saber. O problema deles era não colocar em prática. A carta de Tiago, ela tem uma ênfase muito prática. Ele é considerado como o livro de provérbios do Novo Testamento. Ele repete muitos ensinos de Jesus do Sermão do Monte, porque ele tem uma ênfase muito prática, ele tem uma ênfase didática, ele tem uma ênfase não apenas no conhecimento teórico, mas aplicar o conhecimento teórico à prática. E esse conhecimento teórico aplicado à prática, ele quer mostrar que é especialmente obedecer à vontade de Deus. Não importa o tanto que sabe, senão se obedece. Ele quer enfatizar a obediência a Deus. E essa obediência, ele quer nos mostrar que ela deve ser não apenas em tempos tranquilos, mas também quando se passa em provação. Nesses versículos que nós lemos, eu quero trazer algumas lições da carta de Tiago. Eu até preparei alguns slides, gostaria que colocasse os slides, porque a carta de Tiago, ela nos fala sobre a sabedoria que vem do alto. A sabedoria que vem do alto, ela nos ensina algumas coisas. A primeira coisa que ela nos ensina é que nós temos um Senhor. A sabedoria que vem do alto, ela nos ensina também a passar pelas provações com outra perspectiva. Nós vamos ver aqui. Essa sabedoria que vem do alto, ela é dada liberalmente a todos aqueles que pedem. Pedem com fé, Tiago afirma. E a sabedoria que vem do alto nos ensina que a inconstância ela é desagradável a Deus. Amém? O primeiro ponto, nós temos um Senhor. Nós temos um Senhor. Isso é uma verdade incontestável para todos nós que afirmamos crer na palavra do Senhor, para todos nós que afirmamos ser crentes no Senhor. Mas Tiago afirmar que é servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo nos ensina algumas coisas valiosas, como de fato alguém se rendeu ao Senhor. Então, primeiro nós precisamos saber quem é Tiago. O nome Tiago, ele é um nome comum no Novo Testamento, na Bíblia. Nós temos Tiago, irmão de João, filho de Zebedeu. Nós temos Tiago, filho de Alfeu. Nós temos Tiago, filho do apóstolo Judas, não o Iscariotes. Filho não, pai. Nós temos Tiago menor e temos também o Tiago, meio-irmão de Jesus. E é corrente majoritária, a maioria dos comentaristas entendem que esse Tiago que escreveu é Tiago, meio-irmão de Jesus. E por que isso é tão importante, ser esse Tiago? Eu coloquei ali uma trilha que nós estamos bem acostumados aqui na igreja. O pastor Jesus já falou sobre ela, o pastor Elcimar também. Da descrença para a crença, da crença para a maturidade e da maturidade para o serviço, para a missão. João capítulo 7 fala que Tiago não cria no Senhor Jesus. Jesus, durante seu ministério terreno, os seus irmãos, os seus familiares não criam nele. Ele era descrente do Senhor. Ele não cria no Senhor. Mas a partir do momento que Jesus apareceu para Tiago ressurreto, está lá em 1 Coríntios capítulo 15, ele se converteu. Ele percorreu um caminho ali, da descrença para a crença. Ele se converteu a tal ponto que ele se tornou um dos líderes da igreja central de Jerusalém. Ele se tornou o porta-voz do concílio de Jerusalém, que está lá em Atos capítulo 15. Ele se tornou uma das colunas, um dos pilares da igreja, que Paulo, quando vai escrever, cita o nome de Tiago. E ele se converteu a tal ponto que a tradição diz que ele teve uma morte de mártir. Então, Tiago percorreu esse caminho. Ele não cria, passou a crer, se converteu, cresceu no Senhor
serviu ao Senhor. Da descrença para a crença, da crença para a maturidade e da maturidade para o serviço, para a missão. Então, quando Tiago chama Jesus de Senhor, significa que, de fato, ele entendeu a trilha da fé. De fato, ele entendeu o caminho que nós, como cristãos, como servos do Senhor, devemos percorrer. Então, a primeira coisa que Tiago nos ensina é que nós temos um Senhor. Esse que não cria anteriormente, agora ele passa a crer e dá a sua vida pelo seu Senhor. E o que significa ter um Senhor? O que significa ter um Senhor? Significa que a identidade de Tiago, ou a nossa identidade a partir de agora, a partir do momento que nós temos um Senhor, ela não está mais firmada em nós mesmos, mas está firmada a partir do senhorio de Jesus Cristo. E por que Tiago nos ensina isso? Ele poderia iniciar sua carta, Tiago, irmão de Jesus, Tiago, pastor da igreja central de Jerusalém, Tiago, um dos líderes ali daquela igreja, mas ele não fez isso, porque a identidade dele agora era a partir do senhorio de Jesus Cristo. E isso me ensina, e isso nos ensina, porque muitas vezes nós nos identificamos a partir daquilo que fazemos, a partir de quem nós conhecemos, a partir de onde nós estamos, a partir das conexões que temos, ou a partir daquilo que nós aparentamos ser ou ter nas redes sociais. Mas Tiago nos mostra que a nossa identidade, a partir do momento que somos servos do Senhor, deve ser a partir de quem Ele é nas nossas vidas. É uma nova perspectiva. Nós somos quem somos a partir do senhorio de Cristo em nós. E Tiago nos ensina isso, quando ele afirma, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Outro ponto que ter um Senhor nos ensina, outro ponto que ter um Senhor significa para nós, é que nós precisamos ter obediência absoluta. Às vezes nós não entendemos o que é ter um Senhor. Às vezes nós não entendemos o que é ser servo de um Senhor. Mas um servo é alguém comprado, que pertence a um dono, a um senhor. Tem um filme que chama 12 Anos de Escravidão. Não sei se alguém já viu, já assistiu esse filme. Ele é baseado na história real de um homem chamado Solomon, no século XIX, nos Estados Unidos. Ele morava em Nova York. Ele era um músico, casado, pai de 2 filhos. E ele recebeu uma proposta de emprego em outra cidade, em Washington. E tentado por essa proposta, por essa oferta de trabalho, ele viajou ali para conhecer qual era a proposta ali. E chegando naquela cidade, ele foi enganado, ele foi embriagado, ele foi acorrentado e foi vendido como escravo. Ele, que era um homem livre, foi vendido como escravo, sendo levado ao sul do país dos Estados Unidos, onde a escravidão ainda era permitida. E ali, ele passou a ser a propriedade de um senhor mau, é verdade. Um senhor que abusava, um senhor que maltratava, um senhor que forçava a trabalhar de maneira sobre-humana. Mas após 12 anos, ele ali nas suas tentativas de fazer contatos, de mostrar que ele era um homem livre, ele conseguiu que sua família fosse contactada, e a partir de então ele foi liberto daquele senhor. O fato é que esse homem, Solomon, ele tinha um senhor mau, é verdade, mas ele tinha um senhor. Mas ao contrário desse senhor mau, Tiago nos apresenta um senhor bom. Mas é um senhor bom, mas não deixa de ser um senhor. O fato é, sendo um senhor mau ou um senhor bom, todos nós temos um senhor. E o que devemos a esse senhor que Tiago nos ensina? Obediência absoluta. Porque o servo não tem direitos próprios de nenhuma classe. Ele pertence ao seu senhor. Por conta do tempo em que vivemos, por conta da cultura em que estamos, isso é muito difícil de encararmos, aceitarmos e entendermos. Mas a Bíblia nos diz isso. No domingo passado pela manhã, o pastor Ricardo falou isso, que nós
nos enganamos achando que não temos um Senhor. Na maioria das vezes, a nossa própria vontade, o nosso próprio eu, o nosso próprio ventre é o nosso Senhor. Mas Tiago nos apresenta um outro Senhor, um Senhor bom, que ao contrário de qualquer um, nasceu da Virgem Maria, ao contrário de qualquer um, se fez homem, habitou na terra, obedeceu ao Senhor em tudo, sofreu os nossos sofrimentos e morreu numa cruz. Um Senhor que absorveu a nossa vida e viveu por nós aqui. Um Senhor que obedeceu em tudo o Pai, morreu numa cruz, mas ao terceiro dia ressuscitou. O nosso Senhor se sujeitou à nossa condição humana e pecadora e morreu em nosso lugar para nos perdoar. Tiago nos apresenta um Senhor melhor do que qualquer outro, porque não há ninguém como o Senhor. No céu, na terra, embaixo da terra, para onde nós olharmos, não há um Senhor como o nosso Senhor. Não há um Senhor que seja como o Senhor Jesus Cristo. E Tiago nos fala que nós devemos obedecer a esse Senhor, porque o amor de Jesus, ele deve nos constranger, o amor de Jesus deve nos motivar, o amor de Jesus deve gerar em nós rendição. O amor de Jesus deve gerar em nós essa rendição, essa obediência absoluta. A sabedoria que vem do alto nos ensina isso, que nós temos um Senhor. A sabedoria que vem do alto nos ensina que o nosso Senhor é soberano. Nós cantamos isso aqui hoje pela manhã. A fé em Jesus nos leva a crer nisso. Nós lemos isso na palavra de Deus, nós cantamos sobre isso, nós ouvimos palavras sobre isso. Nós cremos, ou pelo menos precisamos crer nisso. E Tiago nos fala que as experiências pelas quais aquelas pessoas passavam, as experiências pelas quais nós passamos, elas não são acidentais, elas não são por acaso, porque nós temos um Senhor que tem tudo sob seu domínio e seu governo. Porque nós cremos na palavra de Deus, porque nós cremos nesse Deus, nesse Senhor, e nós cremos nessas verdades que a Bíblia nos ensina. E uma delas é que Deus é soberano. Deus é soberano. Lendo um comentarista, eu achei muito interessante o ponto que ele colocou, quando ele nos trouxe o texto de Mateus 10, 29 a 31. Esse texto, Jesus disse que um passarinho não pode cair no chão sem o consentimento do Pai. Vocês já pararam para pensar nisso? Nós cantamos aqui nesta manhã. Um passarinho não pode cair no chão sem o consentimento do Pai. Não importa quantos meninos com estilingue estão atrás desse passarinho. Não importa quantas pedras vão atrás desse passarinho. Não importa quantos animais estão atrás dele. Não importa quantas aves estão atrás dele. Se não for da vontade de Deus, esse passarinho não vai cair no chão. Se não for da vontade de Deus, esse passarinho que parece tão frágil, ele não vai cair no chão. E Jesus conclui: não temais, vocês valem mais do que muitos passarinhos. Se a vida de um passarinho está nas mãos do Senhor, imagina as nossas. Se a vida de um passarinho tão pequeno e frágil está nas mãos do Senhor, imagine as nossas, meus irmãos. Nós temos um Senhor que é soberano, nós temos um Senhor que cuida de nós, nós temos um Senhor que era, que é e que há de vir. Nada foge ao seu controle. Tiago está nos falando isso. Mas quando Tiago nos fala isso, e nós cremos nisso, nós cremos com mais facilidade quando as coisas estão indo da forma que nós queremos. Nós cremos com mais facilidade quando tudo está indo bem. Mas a sabedoria que vem do alto nos ensina que não é somente nisso. Porque entender isso, receber isso, declarar isso, aceitar isso quando tudo está indo bem é fácil. Nós cremos nisso, nós nos apropriamos dessa palavra. Agora, Tiago aqui está nos ensinando que mesmo quando as circunstâncias elas são adversas, elas não saem como nós queremos, mesmo nesses momentos das provações, o Senhor ele não perdeu o controle.
O Senhor continua cuidando, o Senhor continua no controle, assentado em seu alto e sublime trono. E Tiago quer nos ensinar a confiar nele, a confiar nesse Senhor. Tiago quer nos ensinar a não somente confiar, Tiago vai além. Ele fala para nós nos alegrarmos nesse Senhor, porque a mão de Deus está em todos os aspectos das nossas vidas. A grande pergunta que surge, como fazer isso? A pergunta que eu faço, a pergunta que cada um de nós fazemos, como fazer isso? Por isso, Tiago nos ensina a segunda lição. A sabedoria que vem do alto nos ensina que nós temos um Senhor, e a sabedoria que vem do alto nos ensina também a passar pelas provações com outra perspectiva. O contexto ali da época, eu já comecei a falar, era que aqueles cristãos estavam passando por dificuldades, por conta da fé deles em Jesus. Eles eram crentes, cristãos, criam no Senhor, mas alguns eram perseguidos, alguns tinham que deixar suas casas para trás, seus bens para trás, alguns tiveram seus bens saqueados, alguns estavam sendo oprimidos pelos mais poderosos, pelos ricos. Eles eram crentes, mas sofriam. Eles eram crentes, mas tinham que, por conta da sua fé, deixar aquelas coisas para trás. Então é nesse contexto que Tiago motiva eles, ao invés de murmurarem, ao invés de reclamarem, a confiarem no Senhor, a se alegrarem. Por isso Tiago diz: não vos torneis amargurados pelas adversidades, mas alegrai-vos. A sabedoria que vem do alto nos ensina a enxergar essas situações que passam nas nossas vidas, que acontecem conosco, que acontecem ao nosso redor, pelos olhos da fé. E não por aquilo que nós estamos sentindo, não por aquilo que nós estamos vendo, mas pelos olhos da fé. Então, como nós devemos passar por essas provações? Pelo versículo 2 nós vemos: motivo de toda alegria, passardes e provações. Eu destaquei esses 3 pontos. Toda alegria, como nós devemos passar por essas provações? Com toda alegria, Tiago nos fala. Passardes, destaquei ali porque elas são transitórias, elas não são permanentes. Nós não ficamos na mesma provação, na mesma prova a vida toda. Elas são transitórias. Nós passamos por elas, como se fosse uma corrida de obstáculos. Elas se apresentam e nós passamos por elas. Ou, em alguns casos, não passamos, né? Caímos nos obstáculos. Mas Tiago nos ensina a passar por elas. E provações, está no plural, são várias, são variadas, são diversas, são sortidas, como um comentarista fala, durante a nossa vida. A palavra grega para provações é prova dirigida para um fim. E este fim significa que aquele que é submetido à prova saia dela fortificado e purificado. A ideia é como um metal precioso, como um ouro, como uma prata, que passam para ser refinados pelo fogo. O propósito, então, da provação é nos livrar de toda impureza, nos livrar do pecado, nos deixar limpos, nos deixar purificados, nos deixar cada vez mais parecidos com o Senhor Jesus. Por exemplo, quando Deus apareceu e provou a Abraão, pedindo o seu único filho, Abraão, que orou tantos anos por Isaque, quando se tem Isaque, Deus pede Isaque. Foi uma prova que Abraão foi submetido. E Abraão passou nessa prova. E isso fez com que a promessa do Senhor se cumprisse na vida dele e através da vida dele. José passou por várias provas durante a sua vida. José, filho de Jacó, ele foi vendido como escravo ao Egito, ele estava ali na casa do Potifar, foi levado à prisão, ele não saiu da prisão no tempo que deveria sair, passou por várias provas, mas chegou a ser o segundo homem mais importante do Egito, para que o povo hebreu não perecesse pela fome. A Bíblia nos fala de Moisés também, que passou por provas,
para que fosse o libertador de Israel do Egito. E todas essas provas levaram a amadurecer o caráter dessas pessoas. Todas essas provas levaram ao nome do Senhor ser glorificado. Mas no momento eles não enxergavam lá na frente. No momento eles não entendiam. Mas o que eles nos ensinam é porque pela fé nós devemos crer que o Senhor continua no controle e o Senhor sabe o que está fazendo. É pela fé que nós enxergamos isso. Porque nós mesmos, nós não conseguimos enxergar um palmo na nossa frente. Nós não conseguimos. Então, qual o propósito das provações? Aperfeiçoar o caráter cristão de seus filhos. Ele quer que seus filhos cresçam e amadureçam. Pensando no papel das provas, me ajudou um pouco a entender melhor quando eu pensei na vida escolar dos meus filhos. O Levi ainda não, mas o Benjamin indo para o 3º ano, a Melissa indo para o 1º. Os meninos, quando começam a estudar, num ano eles têm atividades 3 vezes por semana. Acostumado com essas 3 vezes, no ano seguinte tem 4 vezes por semana. Acostumado com as 4 vezes, no ano seguinte tem 5 vezes por semana. Acostumado com as 5 vezes, no ano seguinte, eles começam a ter prova. Acostumado com uma prova, eles começam a ter variadas provas de matemática, de português, de ciências, de história. Acostumados com as variadas provas, eles começam, à medida que vão passando, conhecendo e crescendo, a ter simulado. Acostumado com o simulado, eles começam a ter vários simulados. E aí eles estão nessa fase. Eu não sei para frente, mas eu sei que essas provas aumentarão e essas provas cada vez mais ficarão mais difíceis. São várias provas, mas eles passam por essas provas. E à medida que eles vão perseverando, eles vão crescendo, eles vão amadurecendo, eles vão ficando com um conhecimento mais robusto, eles vão ficando mais fortes para aguentar essas provas. E a lógica é a mesma. Nós temos uma tarefa, passamos por essa tarefa, nós temos uma prova, passamos por essa prova, nós temos um simulado, passamos por esse simulado, aumentamos a quantidade, aumenta o tipo. A lógica que Tiago nos ensina é a mesma. Nós passamos por várias provas. Mas o que Tiago também nos ensina é que, à medida que nós passamos por essas provas, nós ficamos mais fortalecidos, nós ficamos mais preparados, nós conseguimos suportar mais. Porque a nossa capacidade ela é maior, porque nós vamos crescendo. A nossa confiança no Senhor vai aumentando, porque nós sabemos que nós não passamos sozinhos, porque nós sabemos que no Senhor nós conseguimos passar. E a lógica é tanto a mesma, porque da mesma forma que as crianças muitas vezes, ou todas as vezes, passam nessas provas sem alegria, nós muitas vezes passamos sem alegria. Da mesma forma que muitas vezes elas acham que não conseguem e reclamam, nós muitas vezes achamos que não conseguimos e reclamamos. Por isso, Tiago quer nos ensinar que a sabedoria que vem do alto nos leva a passar pelas provas com outra perspectiva. Quando eu entendo que Jesus é Senhor da minha vida, quando eu entendo que Ele é soberano e Senhor mesmo nas provações, eu irei me alegrar. Irei me alegrar em saber que Ele está ao meu lado em todo o tempo. Irei me alegrar em saber que o Deus soberano, Criador dos céus e da terra, tem um plano e um propósito. Irei me alegrar porque eu confio nesse Senhor. Irei me alegrar porque eu sairei, se aprovado, mais perseverante e mais forte. Irei me alegrar porque saberei que isso vai produzir um fruto lá na frente, e um fruto de aprovação. O Senhor é Senhor das nossas vidas. O Senhor tem tudo sob controle. Mas nós não aceitamos isso tão facilmente. Pensando nessa palavra, eu me lembrei de uma outra situação envolvendo provas. Eu me recordo que, quando eu estava na faculdade, no último período,
fazendo direito, isso já tem 19 anos. Eu até me assustei com quanto tempo isso já tem. Eu iria fazer a segunda fase da OAB no domingo. Isso era na quarta-feira. Na quarta-feira eu estava ali no escritório modelo, no núcleo de prática jurídica da faculdade, onde nós fazíamos atendimentos à população. E como eu estava estudando para essa prova de domingo, eu fiquei bem no cantinho ali, escondido, porque eu não queria atender ninguém, eu queria estudar. E eu me recordo que uma mulher chegou, o professor fez lá, deu as boas-vindas e me chamou. Ele falou assim: Alessandro, vai atender aquela mulher. Eu falei assim: professor, deixa eu aqui no canto, eu estou estudando, domingo tem prova. Aí eu me recordo até hoje, ele falou assim: não, vai atender ela, eu sei que você consegue. Falou só isso. E eu fui. E a mulher começou a me contar o caso, comecei a conversar com ela. E ali, junto com aquele professor, nós vimos que com o caso que ela contou, o tipo de petição que deveria ser feita, ele chama apelação, é um recurso. Apelação, para os juristas, é um tipo de recurso ali em segundo grau. E beleza, fiz essa petição ali junto com o professor, ele fez os ajustes e passou a tarde. Não estudei o que eu queria ter estudado. Tranquilo. No domingo eu fui fazer essa segunda fase da prova. Eu não sei como é a prova hoje, mas na época a gente tinha que fazer tinha um caso, e a gente lia esse caso e tinha que saber qual petição a esse caso. E tínhamos que escrever à mão essa petição, e depois tinha algumas perguntas que a gente tinha que responder. E eu me recordo que quando eu li aquela folha inteira ali do caso, eu comecei a rir, porque era uma apelação que eu tinha que fazer. E eu tinha feito na quarta. E isso me fez, lembrando, o Senhor me trouxe à memória isso. Por que eu estou dizendo isso? Primeiro, se eu soubesse que a prova de quarta me levaria à aprovação na prova de domingo, eu não teria feito essa prova reclamando. Na quarta-feira eu reclamei. Eu estaria alegre em saber que no domingo isso geraria minha aprovação. Outro ponto, se eu soubesse que a prova de domingo eu precisaria passar pela prova de quarta primeiro, a perspectiva seria completamente diferente. Mas para ser aprovado na prova de domingo, eu tinha que ser aprovado na prova de quarta. Tiago está nos ensinando que muitas vezes nós estamos na prova de quarta reclamando, mas passar pela prova de quarta vai nos levar à aprovação da prova de domingo. E Tiago está nos mostrando isso porque nós precisamos confiar no Senhor. Porque nós não vemos lá na frente. Eu estava focado ali na quarta, mas eu não via no domingo. Mas o Senhor já sabia. E isso me ensinou. No momento eu não aprendi isso não, tá, irmãos? Eu aprendi isso essa semana. 19 anos depois. Mas isso me ensinou a confiar no Senhor, mesmo na prova de quarta. Mesmo quando eu não estou vendo. Eu preciso confiar no Senhor. Por isso, a sabedoria que vem do alto, que Tiago nos ensina, é que nós devemos passar pela prova com outra perspectiva. Porque nós não vemos lá na frente. Mas precisamos confiar no Senhor, que era, que é e que há de vir e que sabe todas as coisas e que tem tudo sob as suas mãos. E quando nós confiamos nesse Senhor, nós vamos passar pelas provações com outra perspectiva. Amém? Quando então nós somos provados e aprovados, nós devemos seguir confiantes no Senhor, mais existentes, crescendo em perseverança. E essa perseverança deve nos levar à maturidade. Qual o papel então aqui da perseverança que Tiago nos fala? Que a provação que vocês têm produz perseverança. Um comentarista, ele diz que essas provas, que a aprovação, o verdadeiro propósito para isso, não é nos derrubar, de maneira nenhuma, mas nos elevar. Não é nos fazer cair, mas é nos fazer crescer. Não são enviadas para nos derrotar, mas elas são enviadas para que nós a derrotemos.
as provas pelas quais José passou, elas foram enviadas para que ele derrotasse uma a uma, para que ele crescesse no Senhor e para que o nome do Senhor fosse glorificado. Então, se nós enfrentamos essas provas da forma correta, ela irá produzir perseverança. E a ideia de perseverança aqui que o autor traz vai muito além da paciência, que seria uma ideia de passivo, de uma forma passiva, suportar as aflições de forma passiva. Mas essa perseverança aqui que ele traz é uma perseverança ativa, é uma resposta ativa, é uma resposta vigorosa, é uma resposta que traz a capacidade de transformar a situação. Isso só conseguimos no Senhor. E isso só conseguimos no Senhor. E essa perseverança, qual que é o papel dela? O que ela faz? Ela o torna perfeito. Esse perfeito não significa sem pecado. Esse perfeito significa perfeição para um fim determinado. A ideia é a seguinte: da maneira que nós enfrentamos as experiências das nossas vidas, ou nós estamos nos qualificando, ou nós estamos nos desqualificando para a tarefa que Deus nos atribuiu. Pense em José. Pela maneira como ele foi respondendo às provas, ou ele estava se qualificando ou desqualificando perante o Senhor. A perseverança, ela tem um outro papel. Ela nos torna completo. O que significa isso? A palavra significa inteiro, íntegro, capacitando diariamente as nossas vidas a vencer velhos pecados, a vencer antigas manchas e alcançar novas posições, alcançar novas virtudes, aparecer cada vez mais com o Senhor Jesus. À medida que nós vamos caminhando nessa trilha da fé, nós que já saímos da descrença, já estamos na crença, caminhamos para a maturidade, cada vez mais o Senhor nos limpa, cada vez mais o Senhor nos torna mais parecidos com Ele, caminhando, seguindo ao Senhor. E essa perseverança faz com que em nada seja deficiente. É sinônimo ao termo anterior, íntegro, inteiro, para funcionar. Esse é o papel da perseverança. A sabedoria que vem do alto nos ensina que nós devemos suportar as provações que Deus está nos dando. E porque Deus nos equipou da forma completa, nós vamos perseverar em fé. Mas é importante fazer uma ressalva, porque muitas das vezes nós estamos falando aqui de provações, mas muitas das vezes nós entramos em situações pela nossa própria falta de sabedoria, nós entramos em situações porque nós pecamos, nós entramos em situações porque nós não esperamos no Senhor. Essas provações aqui que o texto nos fala são circunstâncias adversas, circunstâncias fora do controle que não vêm de nós, como Abraão foi provado pelo Senhor, como José foi provado, como Moisés também, não situações que eles mesmos enfiaram o pé na jaca, como nós dizemos. Então o Senhor aqui, Ele trata dessas provações. E a sabedoria que vem do alto nos ensina a passar pelas provações com outra perspectiva, porque nós temos um Senhor. A sabedoria que vem do alto nos ensina que o Senhor, Ele é soberano, e essa sabedoria que vem do alto, ela é dada liberalmente. 17, quando Jesus diz assim para os seus discípulos: vocês sabem dessas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Vejam, ele não está falando que bem-aventurados são aqueles que sabem, mas bem-aventurados são aqueles que praticam. Nós sabemos muito, nós sabemos demais, mas nós praticamos pouco. Por isso nós precisamos desesperadamente dessa sabedoria que vem do alto, para saber aplicar aquilo que nós sabemos nas nossas vidas. Bem-aventurado é quem pratica.
E Tiago nos ensina que essa sabedoria, que é a verdadeira sabedoria, ela vem do próprio Deus. Porque a Bíblia nos fala que Jesus é a sabedoria de Deus. Jesus é o poder e a sabedoria de Deus. A sabedoria é o próprio Jesus, manifesto na vida de todos aqueles que creem nele. Nós cremos no Senhor Jesus. O próprio Cristo é a personificação da sabedoria divina. Tudo quanto os homens podem conhecer acerca de Deus, vem a partir de Jesus. Jesus Cristo é a fonte, Deus é a fonte dessa sabedoria. Jesus é a sabedoria de Deus. Então, como nós podemos buscar essa sabedoria que vem do alto? A palavra nos fala que ela é dada a todos liberalmente. Peça, meus irmãos, peça a Deus. Em 2026, na lista de desejos para o ano, coloque a sabedoria de Deus ali. No versículo 5, nós vemos como pedir, como nós devemos orar. Quando ele fala, se algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, com generosidade, sem reprovações, e ela lhe será concedida. A ideia aqui do pedir é pedir o inferior pedindo ao superior. A ideia é o mendigo pedindo àquele que dá um dinheiro, que dá esmola. O inferior pedindo ao superior. A criança pedindo ao pai. O servo pedindo ao Senhor. O ser humano pedindo a Deus. Quer essa sabedoria de Deus? Peça a Deus. Com sinceridade, com humildade, com fé. Peça com fé. A sabedoria que vem do alto, ela deve ser pedida, ela deve ser pedida a Deus e deve ser pedida com fé. Quando nós entendemos quem o Senhor é, quando nós entendemos quem nós somos, nós sabemos que nós devemos pedir ao único que tem poder suficiente para dar todas as coisas, inclusive a sabedoria. Nós gastamos muito tempo lendo, isso é bom, buscando conhecimento, isso é bom, conversando, nos aconselhando, isso é bom. Mas muitas vezes nós esquecemos de pedir sabedoria àquele que é a fonte de toda a sabedoria. Nós esquecemos de pedir sabedoria àquele que sabe todas as coisas, que enxerga o nosso amanhã. Nós esquecemos. 2026, peça sabedoria ao Deus. Porque a Bíblia nos fala, Tiago nos fala, Deus dá a todos, não importa a quem seja, peça a Deus. Deus dá continuamente, Deus distribui o seu reservatório com alegria, de graça, gratuitamente a todos. E nós precisamos muito dessa sabedoria, para viver a nossa vida de acordo com a vontade de Deus, para nos relacionarmos uns com os outros de acordo com a vontade de Deus, para fazermos os nossos negócios de acordo com a vontade de Deus, para ser um esposo de acordo com a vontade de Deus, para ser uma esposa conforme a vontade de Deus, para ser um pai, para ser um filho conforme a vontade de Deus, para trabalhar conforme a vontade de Deus, para entender o propósito para o qual o Senhor nos chamou. Nós precisamos dessa sabedoria que vem do alto, para entender, ou para não entender, mas para crer que as provas pelas quais nós estamos passando, o Senhor continua no controle, e o Senhor não perdeu o controle, e o Senhor levará a bom cabo. Nós precisamos dessa sabedoria de Deus para nos alegrar em meio às provações, para nos alegrar em meio aos testes, para nos alegrar na nossa vida. Eu quero, nesse início de ano, motivar a cada um a colocar ali na sua lista de desejos, de orações, nós que pedimos por tantas coisas, e glória a Deus porque pedimos, nós pedimos porque nós cremos no Senhor, e nós devemos pedir, a Bíblia nos ensina a pedir, a Bíblia nos ensina a pedir, mas insira aí a sabedoria que vem do alto, insira aí a sabedoria que vem de Deus, porque Ele dá a todos liberalmente. Nós precisamos da sabedoria que vem do alto para viver uma vida que glorifica a Deus.
A sabedoria que vem do alto nos ensina, Jesus é Senhor. A sabedoria que vem do alto nos ensina, Ele é soberano. A sabedoria que vem do alto nos ensina a nos alegrarmos nas provas. A sabedoria que vem do alto, ela é dada a todos liberalmente, a todos que pedem e pedem com fé. E a sabedoria que vem do alto nos ensina também que a inconstância, a instabilidade, ela desagrada a Deus. Porque se Deus é a fonte de toda sabedoria, e Ele é, se Jesus é a personificação da sabedoria de Deus, e Ele é, se Jesus é Senhor, e Ele é, se nós falamos, cantamos, que cremos nele como Senhor, como nós podemos ser tão inconstantes? Como nós podemos ser tão variáveis? Como nós podemos ser tão instáveis? Por isso, Tiago afirma que essa meia-fé, vacilante, instável, ela é completamente incoerente. Porque a fé e a dúvida, elas não podem estar na mesma pessoa. Ou você crê, ou você não crê. Porque se nós cremos, nós não podemos duvidar. E se nós duvidamos, nós não podemos crer. E Hebreus 11 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem a sabedoria que vem do alto, o ser humano vacila. Sem a sabedoria que vem do alto, o ser humano é como uma onda. Ele fala aqui, como uma onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não sei quem já leu aquele livro O Peregrino, um dos clássicos do John Bunyan, e ali ele conta a história de Cristão, que sai da cidade da destruição, quando ele encontra ali com o livro do Senhor, e começa a andar rumo à cidade celestial. Um dos seus vizinhos da cidade da destruição, vendo ele correndo ali rumo ao caminho do Senhor, vai atrás dele. É o vacilante. E esse vacilante chega nele e fala assim, para onde você está indo? Aí ele fala, não, eu vou para a cidade celestial. E ele diz, eu quero ir junto. E fala assim, vamos mais rápido. Você está indo devagar, vamos mais rápido. O cristão fala assim, calma. E quando ele fala isso, eles caem no pântano, ali num lamaçal, que é o pântano do desânimo que fala. Quando eles caem no pântano do desânimo, vacilante mais do que depressa, fala mal contra Deus, fala mal do caminho, fala mal do cristão, levanta correndo, e mais rápido do que ele foi para o Senhor, ele volta correndo para a cidade da destruição. Cristão não. Ele se levanta ali com dificuldade, mas continua alegremente no caminho que o Senhor tinha para ele. Esse vacilante é o que o Tiago está falando, que num dia está correndo para o Senhor, no outro dia está correndo do Senhor. E um dia está correndo para fazer a vontade do Senhor, no outro dia está correndo para desobedecer ao Senhor. Que num dia quer falar de Jesus para todo mundo, e no outro dia envergonha o nome do Senhor. Que não sabe para onde vai, não sabe o que faz, não sabe que rumo toma, cada dia é de um jeito. Tiago ele está falando dessa meia-fé, que isso desagrada a Deus. Quando nós lemos a Bíblia, em várias outras passagens, nós vemos como essa instabilidade, como essa fé vacilante, ela desagrada ao Senhor. Cada dia está empolgado de uma coisa. E Tiago fala isso na sua carta. Um dia fala de Jesus, a sua boca serve para falar de Jesus. No outro dia, a sua boca serve para amaldiçoar ao Senhor. Num dia, sua boca serve para louvar ao Senhor. No outro dia, sua boca serve para falar mal do irmão. Num dia está falando bem, no outro dia está falando mal. Um dia, seus olhos estão firmados na palavra de Deus, lendo a palavra do Deus eterno e imutável. No outro dia, os seus olhos estão vendo coisas pecaminosas diante do Senhor. Num dia, os seus pés estão correndo para vir para a igreja. No outro dia, seus pés estão correndo para ir para o mundo. Essa fé vacilante, ela não agrada a Deus. Essa fé inconstante, ela não vem do Senhor. E Tiago nos ensina, peça a Deus, peça essa sabedoria que vem do alto. Para isso, Tiago usa duas figuras, da onda e também fala do ânimo dobre. O que duvida
é semelhante à onda do mar, que é levada e agitada pelo vento. É uma imagem de instabilidade e inquietação. Instabilidade e inquietação. Cada dia é uma inquietude, cada dia um projeto diferente, cada dia um rumo diferente. Inquietude, como uma onda do mar, vai e volta. Não tem a firmeza do Senhor, não tem a firmeza da sua palavra. E a outra imagem, outra característica que ele traz é o ânimo dobre, que é aquele homem que tem duas almas, ele é instável, ele persegue objetivos conflitantes, ele persegue objetivos excludentes. Como eu falei, um dia seus olhos leem a palavra, outro dia seus olhos correm para ver aquilo que desagrada ao Deus. E Tiago nos fala que essa dúvida, que essa forma variável, essa instabilidade, não alcança do Senhor, porque isso desagrada ao Senhor. Desagrada ao Senhor. Porque falta fé, falta confiança, falta convicção. Isso é completamente desagradável a Deus. Por isso nós precisamos de sabedoria. Por isso nós precisamos da sabedoria que vem do alto. Porque a sabedoria que vem do alto, que é o próprio Jesus, que nos traz a firmeza, que nos traz a segurança, que nos traz a estabilidade, que era, que é e que há de vir, que tem tudo sob as suas mãos, que tem o fio condutor da história. Como nós podemos duvidar desse Deus? Como nós podemos questionar os intentos desse Senhor? Como nós podemos? Nós fazemos isso porque andamos, muitas vezes, conforme o nosso próprio entendimento, a nossa própria sabedoria, e não buscando essa sabedoria que vem do alto. Mas Tiago nos ensina de forma muito prática. Não basta saber sem praticar, porque bem-aventurado é quem pratica. Tiago nos ensina que se Jesus ele é Senhor, e nós cremos que Ele é Senhor, Ele é o Senhor da minha vida, minha identidade estará firmada nele a partir do seu senhorio. Se Ele é Senhor da minha vida, eu passarei com alegria pelas provações, sabendo que Ele está no controle. Mas se eu tiver dificuldade em entender isso, e nós temos, nós devemos buscar ao Senhor, porque Ele dá sabedoria, liberalmente. O seu tanque está aberto para todos que pedem. Peçam essa sabedoria. Peçam com fé. E esse texto nos traz algumas verdades fundamentais. Deus é absolutamente soberano. Deus é infinito em sabedoria. Deus é perfeito em amor. Amém? Vocês creem nisso? Deus é absolutamente soberano. É a história do passarinho. Um pássaro não cai se não for da vontade do Senhor. Ele é absolutamente soberano. Nós estamos onde estamos por conta do Senhor. Se temos dificuldade em entender isso, peça sabedoria a Deus, porque Ele é infinito em sabedoria. A sabedoria jorra dele, jorra, não acaba, é infinito. As provas são variadas. Você passou por uma, não entende a próxima, peça sabedoria a Deus. Peça sabedoria a Deus. Não fique sozinho. E Deus é perfeito em amor, porque Ele passa conosco cada momento das nossas vidas. Cada teste, cada prova, cada simulado, cada trabalho, Ele está ao nosso lado, porque Ele nos disse isso em Sua palavra, e nós cremos na Sua palavra, porque Ele nos disse que estaria conosco por todos os dias das nossas vidas, e nós cremos em Sua palavra. Isso, então, deve nos levar a entregar a nossa vida a esse Senhor, que é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, sustentador de todas as coisas. Nós precisamos entregar nossa vida a esse Senhor. Se você ainda não entregou essa vida a esse Senhor, você
precisa entregar a sua vida a esse Senhor. Não viva sozinho, não viva por você mesmo. Entregue essa vida a esse Senhor que é absolutamente soberano. Isso deve nos levar a amar a esse Senhor, porque Ele nos amou primeiro. Nenhum Senhor deu a sua vida pelos seus servos. Nenhum Senhor assumiu a condição de servo. Ele fez isso porque Ele nos ama. Isso deve nos levar a amá-lo, porque Ele nos amou primeiro. Isso deve me levar também, essas verdades fundamentais devem nos levar a nos render a esse Senhor. Nós rendemos as nossas vidas a esse Senhor, que tem todo o poder, que tem toda a autoridade, que tem tudo sob seu domínio, tem tudo sob seu governo, que deu a sua vida em favor de nós enquanto nós ainda éramos pecadores. Nós devemos render as nossas vidas a esse Senhor, porque não há um outro, jamais houve, jamais haverá alguém como o Senhor nosso Deus. Isso deve nos levar a confiar nesse Senhor, que cuida de um passarinho, imagine de nós, coroa da sua criação. O Senhor cuida das nossas vidas, meus irmãos. O Senhor está cuidando das nossas vidas. O Senhor está cuidando mesmo nas provas, mesmo nas adversidades, mesmo nas circunstâncias difíceis. O Senhor está cuidando. Ele não perdeu o controle. Ele nunca perdeu o controle. Ele jamais perderá o controle. Nós podemos confiar nele. Ele é altamente confiável. Ele é firme como a rocha. Ele jamais se abala. Nunca se abalou. Jamais se abalará. Ele é o Deus Todo-Poderoso. E isso deve nos levar a buscar a sabedoria de Deus. Isso deve nos levar a buscar a sua sabedoria e obedecer a sua palavra, e praticar a sua palavra, e viver de forma diferente. Nós estamos iniciando mais um ano, e o meu desejo para a minha vida, e o meu desejo para a vida de cada um que está aqui, cada um que nos ouve, busque a sabedoria de Deus, busque essa sabedoria que vem do alto, busque a viver obedecendo ao Senhor, busque uma vida que glorifica ao santo nome de Deus. Não nos percamos durante a caminhada, durante a corrida, durante as provações, nós não podemos nos perder. O Senhor, Ele continua ali, assentado em alto e sublime trono, estável, firme como uma rocha. Que nós possamos confiar nesse Deus, que nós possamos sair daqui dessa manhã confiando cada vez mais naquele que era, naquele que é e naquele que há de vir. Amém? Eu gostaria que nós orássemos nesta manhã. Eu gostaria que aqueles que puderem se coloquem em pé mais uma vez. Aqueles que puderem, curvem suas cabeças, fechem seus olhos. Busque a esse Deus, busque a sabedoria que vem do alto, que nos ensina que nós temos um Senhor, que nos ensina que esse Senhor é soberano, que nos ensina como passar pelas provações, que nos é dada liberalmente, que nós podemos pedir com fé, e que nós não possamos ser vacilantes. Senhor Jesus, nós queremos te louvar, Pai. Deus, a palavra do Senhor, Deus, ela tem poder para transformar as nossas vidas, Pai. E nós cremos nisso, Pai. Nós cremos que o Senhor é um Deus vivo. Nós cremos que o Senhor é um Deus real. Nós cremos que o Senhor é um Deus fiel. Nós cremos que o Senhor, Deus, está sob controle sobre as nossas vidas, Pai. Deus, quem nós éramos, Deus? Onde nós estávamos, Deus? De onde o Senhor nos tirou? Deus, muitos de nós temos tido dificuldade, Deus, em andar firmados no Senhor. Muitos de nós, Deus, temos sofrido, Deus, para saltar esses obstáculos, Deus, para vencer essas provas, Deus. Deus, nos lembra quem nós éramos, Deus. Nos lembra, Deus, de onde o Senhor nos tirou. Nos lembra, Deus, como as nossas vidas, Deus, eram miseráveis longe do Senhor. O Senhor nos limpou, o Senhor nos lavou, o Senhor nos deu vida.
O Senhor deu o seu único Filho, Deus, para que nós pudéssemos, Deus, ser livres, para que nós fôssemos libertos, Deus, dos nossos pecados, Deus, para que nós vivêssemos, Deus, uma vida, Deus, em obediência ao Senhor. O Senhor tem nos dado da tua sabedoria que jorra, Deus, como fontes, Deus, de águas vivas, Deus, águas que não têm fim, Deus. O Senhor tem poder para transformar as nossas vidas, Deus, para nos firmar no Senhor. Eu te peço, Deus, pela minha vida e por cada um dos meus irmãos, Deus, que ouve a tua palavra, que nós possamos, Deus, confiar nesse Senhor que é a rocha viva, que nós possamos confiar nesse Senhor que é altamente confiável, que nós possamos descansar no Senhor que tem cuidado de nós. E Deus, se temos dificuldade para entender isso, Deus, segura as nossas mãos, que confiemos no Senhor, que venhamos enxergar não por vista, mas por fé, crendo naquele que tem a história nas suas mãos, crendo naquele que tem tudo sob o seu domínio e sob o seu poder. Nos leva, Deus, a confiar no Senhor nesse novo ano, nos leva a buscar essa sabedoria que vem do alto, Deus. Nós precisamos do Senhor, nós queremos ao Senhor, nós confiamos no Senhor. E que venhamos viver em obediência à Tua Palavra, que venhamos viver, Deus, em retidão à Tua Palavra, olhando firmemente para o Senhor Jesus, sabendo, Deus, que o Senhor tem as nossas vidas nas Tuas mãos e que a nossa vida não se encerra aqui, que a nossa vida, Deus, seguirá servindo ao Senhor, Deus, glorificando ao Senhor, buscando ao Senhor, Pai. No nome de Jesus nós Te louvamos, no nome de Jesus nós Te agradecemos, Pai. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão e as consolações do Teu Espírito Santo sejam com todos nós nesta manhã, em nome de Jesus, e todos nós dizemos